Bem-vindos a mais um episódio Missão Inovação. E hoje a gente vai ter um papo incrível sobre inovação, criatividade e como que realmente a gente se prepara para esse novo mundo que vem aí, cheio de novidades, cheio de tendências. Então a gente vai ter um papo muito legal. Então fique com a gente. Nesse episódio super especial do Missão Inovação, a gente trouxe aqui um grande amigo nosso, que eu conheço há décadas, que é o Sandro Ferraz. Seja bem-vindo, Sandro. Muito obrigado, Helena e Stefano, pelo convite. Muito feliz de fazer parte aí desse momento. Espero que venha outras vezes também. Sim. Bom, para esse bate-papo, só me apresentar um pouquinho. Hoje, né, assim, eu sou professor de ensino de design, né? Na verdade, eu falo hoje, mas já tem 29 anos isso. Olha, Um pouquinho de tempo. 3 décadas. Então, logo que eu me formei, né, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Na época tinha um outro nome, na verdade, nós só mantinha o Belas Artes, mas era Faculdade de Belas Artes, como todo mundo conhecia antigamente e tal. E hoje é Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. E, além disso, atuo no mercado, também como consultor, já tive a oportunidade de desenvolver projetos em diversos segmentos, automotivo, moveleiro, brinquedo, entre outros. E tudo isso que eu sempre pratiquei, aprendi, né, em projetos, né, assim, aplicando em projetos, é o que eu tento levar para os alunos em sala de aula, né? Obviamente que nesses 29 anos aí, né, muita coisa mudou, né? E as adaptações são inevitáveis, né? É verdade. Bom, para vocês entenderem um pouco, o Sandro, ele faz parte da nossa história. Eu queria contar um pouco para vocês, porque há anos atrás nós iniciamos o nosso trabalho e a nossa jornada com a inovação através do Sandro, que nos ajudou muito, foi nosso parceiro e é nosso parceiro de trabalho e de projetos até hoje. Então, nós iniciamos nosso projeto, que era uma consultoria no começo, em 2017, 2018. Sim, sim. E a gente admira muito o trabalho dele, é realmente uma experiência gigantesca. Ele reúne muitos conhecimentos, não só o dele como um grande mestre, né, na área de design, de criatividade, mas através de tudo que você aprende com seus alunos, né, todo o contexto, tudo que você já viveu. Eu acho que isso traz um repertório muito rico para você falar sobre inovação, criatividade, né? Experiência do usuário, dos clientes. Então... Com certeza, sempre aprendendo com projetos assim, junto com alunos e tal. Cito até um aí do passado, Stefano Levorato. Um aluno, vocês já ouviram falar? Ixi, olha lá. Olha aí, vamos entregar o ouro. O Stefano foi o aluno mais obediente ou desobediente na Belas Artes? Eu não lembro desses detalhes. Bem obediente, bem regado. Eu era um aluno dedicado. Mas ele era engraçado, assustava com a voz dele, né, de vez em quando, assim, na sala, com alguma pergunta. Mas, assim, em termos de resultado, assim, foi um aluno excelente. Né? Bom, aprendi. Foi com o Sandro que eu comecei na faculdade bem sem saber o que eu ia fazer na faculdade. Era bem isso. Entrei para o design por acaso e logo no começo eu me apaixonei por esse universo. E logo no primeiro semestre eu lembro que eu caí naquele concurso da Alcoa, que da escada, que foi um concurso de design, que eu falei, eu vou fazer isso daqui, eu acho que vai ser legal. E lendo as regras do concurso, eu tinha que ter um professor orientador. Aí eu fui pro Sandro e falei, Sandro, você me orienta? Aí ele falou, não, lógico. E foi nesse projeto que a gente ficou uma vez na faculdade pós-aula, a gente ficou numa sala desenhando. Quase uma tarde. Uma tarde, a gente ficou criando. E eu lembro daquele momento como se fosse há 20 anos atrás. E eu lembro a gente sentado, os dois numa sala de alta vazia, a lousa inteira rabiscada e era a lousa de giz. E aí eu olhei e falei, nossa, então é isso que é fazer design? Ele falou, isso aí, cara. Eu falei, cara, é legal, gostei do negócio, vambora. E não era só desenho, né? Não, era criar, era fazer conceitos. O conceito, era montar o quebra-cabeça, qual que é a ideia, qual que é a forma, como que vai produzir, como que vai funcionar. Então, assim, esse universo que
que nos traz aqui hoje, né? Que é sim. você ter a parte da criatividade, você pensar em algo e você pensar como aquela ideia vai se desenrolar num produto que vai resolver um problema, né? Então, passando por vários aspectos de produção, Sim, de custos, sim. de apresentação, que é realmente a parte da inovação. Sim. Então, por isso que a gente quis trazer você para esse episódio super especial, porque foi ali, através de você, que eu entrei nesse universo e não saí mais e me encantei através disso. A gente já fez 1000 coisas juntos, a consultoria foi um deles, que a gente queria falar um pouco da relevância da criatividade e inovação no mundo, né? Tudo aquilo que a gente vive. Você tem essa experiência como no mundo universitário ali, né? Pessoas tendo o primeiro contato. Então, como você vê um pouco da relevância disso pro mundo de hoje, o mundo de... Bom, você diz assim a questão da relevância do design. Do design, da ideia. Da ideia. De conseguir colocar essa ideia... Porque a inovação é você colocar essa ideia em ação. Né? Sim, é você sim, tirar a ideia do papel. sim, e o designer, ele tem que fazer isso. Ele é treinado Ele é treinado para isso. Então... Tanto que, né, a gente sabe que a máxima da inovação é: se você não consegue realizar, está na área da invenção, né? Ideia. Né? Isso só torna inovação quando ela realmente acontece, né? Sim. Então isso é um fato, né? Então, assim, dentro de um projeto de design tem todas as fases que a gente conhece. Se você não consegue aplicar aquilo, realizar, mostrar, impactar, testar com usuários, né, vai ficar na esfera da ideia somente. Então isso é super importante. Trazendo isso para o mundo, dentro da minha visão, através de décadas a gente vê, né, as evoluções, a tecnologia ela tem um avanço cada vez mais veloz de mudança e que agrega muito em todos os processos, né? Não só de design, mas eu vejo que assim o ser humano ele também assim evoluiu em alguns aspectos, né? Só que se deparando com as novas tecnologias, eu acho que teve um retrocesso, assim, sabe, de evolução. Então, o que era para ajudar, no caso da tecnologia, muitas vezes acaba sendo um bloqueio. Mas né? você fala em termos de criatividade, capacidade criativa, você acha que isso Sim, mudou? sim. Desde quando você começou até hoje, então Sim. você esperava uma evolução de capacidade, competências criativas? Assim, lógico que, assim, em termos de porcentagem, de pegar pessoas muito criativas, muito talentosas e outras nem tanto, talvez seja a mesma coisa, mas assim, dentro dessa lente, olhando para o geral, assim, o que eu vejo até em sala de aula é que assim, os alunos, eles são assim, maravilhosos, eles querem fazer um negócio e tal, só que eles têm tudo muito fácil na mão deles, tudo. Foi o que eu imaginei. Repertório, assim, deles de construir um pensamento, muitas vezes, é tudo baseado naquilo que é mostrado para eles, assim, sabe? É que tem então, muito recurso, muita ferramenta e acaba que atrapalha um pouco o desenvolvimento deles. Então, o que eu percebo é que eles, consciente ou inconsciente, eles acabam repetindo ideias. Então, por exemplo, de Pinterest, né? Ou qualquer coisa que eles veem em redes sociais e tal, e acabam repetindo, assim, né? E quando a gente tenta estimular para eles aprimorarem, isso não tem problema, né? Você pode pegar uma referência de algo que é muito legal e evoluir, né? Não é plágio, não é cópia. Você está pegando algo de referência. Mas eles têm, uma grande parte assim, dos alunos tem uma dificuldade, né? Então, assim, num curso, não só de design, mas que trabalha a criatividade, acho que o grande foco hoje é treinar a mente do aluno, sabe? Assim, para perceber mais, ter uma visão de tudo que está acontecendo em volta, não só em redes sociais, ter convívio, né? Assim, com vários tipos de pessoas, lugares diferentes, assim, tudo isso enriquece muito o repertório. Antigamente, não é que as pessoas tinham um potencial criativo
mais alto. Na verdade, antes, eu mesmo falo por mim, né? Tipo, tinha que pesquisar, fazia alguns trabalhos para a Folha de São Paulo, para o caderno de veículos, e eu tinha que revelar, através de desenho, né? Até fazia um texto também, tinha que revelar os segredos, né? Das montadoras e tal. E aí, naquela época, eu só tinha revista importada, que me dava condição, assim, de trazer algo inédito para eles. Estudar a identidade evolutiva, assim, das marcas, né? E, então, eu tinha que buscar isso, olhar na rua e tal. Então, isso era um treinamento para o meu cérebro, né? Tipo assim, não era uma coisa que eu apertava um botão e já surgia. Sim. Eu tinha que me preparar, né? E, então, eu vejo que antigamente as pessoas tinham que buscar mais ter esse tipo de conexão com, né, com o entorno. E hoje... Tipo, vou fazer um projeto, eu vou lá no Pinterest, né? Puxa, faço uma página com várias referências e tal. Então, se a pessoa não está treinada, né, a olhar aquilo como referência, e ela fala, né, tipo, gostou de uma ideia lá, né? Tem aquele aluno que fala assim, não, acho que o Sandro nem viu isso aqui, eu vou fazer para a aula dele lá, tal, não sei o quê. Até tem esse tipo de aluno aí, sempre teve, né? Mas às vezes eu percebo que isso acontece até meio que inconsciente, assim. Ele acaba, a hora que ele vai fazer o dele, a influência do que ele viu é tão grande que ele faz igual. Já né? tá no automático. E às vezes aquilo não funciona para a realidade que ele está projetando, né? Então esse é o problema principal. Sim. Olha só que interessante. A gente sempre fala aqui que no futuro as pessoas serão pagas para pensar, né? Mais para pensar do que para executar, porque a gente tem aí muitos recursos novos, né? Muita inteligência artificial para executar coisas e liberar espaço para que a gente possa pensar mais. Mas agora, você falando sobre isso, né? A gente fica se perguntando se esses recursos realmente vão nos liberar para pensar ou vão nos deixar mais mal acostumados e dependentes de tudo isso para resolver problemas, para pensar em soluções, né? Sim. Mas no cenário geral, como que é para você pensar 10 anos à frente, né? Aí com tudo que você tem visto acontecer, as perspectivas sobre criatividade, inovação, desenvolvimento de soluções, o que você acha que acontece lá na frente? Vou pegar do ponto que você citou a inteligência artificial. Acho que todos nós estamos tateando ainda, né? Assim, essa tecnologia, e eu acho que eles vão oferecendo muitos recursos em aplicativos para todas as áreas, segmentos do mercado. Dentro do que eu tenho visto e testado, ainda não me aprofundei muito, mas até estou incluindo em exercícios assim para os alunos o trabalho com a IA, né? Eu acho importante saber, assim, ser aberto, né, para o novo, né? Agora, pelo que eu percebi, os testes que eu fiz, se você não coloca repertório para ela entender o que você está querendo fazer, ela não vai assim criar nada do zero e aquilo que vai chegar, é isso que eu estou querendo mesmo, isso aqui vai ser ótimo projeto. É muito difícil. Ela é programada a partir Exatamente. do que as pessoas pensam, né? De ela já uma tem um média banco geral de pensamentos e ideias, né? Ela já tem um banco de dados e aí ela trabalha com aquilo que ela já tem. Se você quer algo mais específico, você tem que trabalhar. E muitas vezes é uma conversa ali, né? Tipo de refinamento, né? Então você tem que conhecer, por exemplo, o caso do design, né? De pegar design de produto, por exemplo. Então, se você não fala para ela, eu quero, por exemplo, uma representação desse produto usando plástico X com processo Y, por exemplo, né? Se a pessoa não souber comunicar isso assim, ela vai fazer de, sei lá, de concreto, né? Porque para ela não foi falado nada do detalhe do material, por exemplo. Então, eu acho importante aprender a trabalhar. Então, esse medo que a gente tem, assim, nossa, então, não vamos trabalhar com a inteligência artificial porque ela vai roubar o nosso trabalho, né? Tipo assim, eu acho que é um medo que a gente teve lá atrás da internet e de outras coisas, assim, né? E eu acho que não é por aí, né? Tem que abrir as portas para o novo, para essa e outras tecnologias, mas sabendo que a gente tem que pensar, né? Tipo, tem que ter repertório, se não tiver, não vai acontecer. Eu vejo que
essa parte do repertório, você está circulando bastante esse conteúdo que eu acho que é um fator muito determinante na capacidade criativa das pessoas, são o repertório que elas têm. Sim. Hoje, eu também vejo que, há muitos anos atrás, só designer usava Pinterest. Eu lembro que assim, o Pinterest era assim, só usado pelas pessoas ou da parte de design ou da parte de publicidade e marketing ali. Então assim, eu lembro que o Pinterest ele só tinha imagem bonita, porque as imagens que eram colocadas ali eram só, né, então, colocadas por pessoas no meio do design, então ele tinha um filtro. E foi uma plataforma que se popularizou, hoje diversas pessoas utilizam, e ele acaba sendo um limitante de repertório, porque se está ali. Sim. O que você falou de inteligência artificial, eu concordo, porque você sabe, Você eu me deu mexo, vários insights sobre a inteligência eu artificial. mexo muito com o Midjourney, que é uma ferramenta que eu gosto já há anos. Eu experimentei quando eu ouvi falar isso, faz uns 2 anos que a primeira vez que eu entrei lá, e eu passei por essa etapa. E logo depois eu percebi eu sendo influenciado, porque você sabe, projetos de design que muitas vezes você tem que mostrar um produto que não existe, e isso acaba sendo feito por desenhos manuais, desenhos tridimensionais, ilustrações. Você sabe da importância da qualidade visual dessa apresentação. Então, assim, quando você mostra um desenho, o primeiro impacto vem pela qualidade do desenho, não pelo produto. Depois você avalia o produto, mas quando você coloca um sketch bonito na mesa, todo mundo, nossa, já gostei. Aí depois você vai, mas espera aí, essa ideia não é tão boa. Aí você começa a ver... Acho que não vai funcionar. Aí depois você vai ver... Então assim, quando a gente trabalha com isso, a gente passa por uma etapa, você já passou, eu também trabalho com design há muitos anos, diversas vezes assim, a gente não julga o resultado pela qualidade do desenho. Lógico, tem um fator, mas muitas vezes aquele rabisco, ele tem potencial igual, você sabe interpretar porque aquilo é uma representação de uma coisa que vai ser. Então você não está julgando o desenho, você está julgando o resultado final. Então muitas vezes um rabisco no guardanapo ganha de uma ilustração bem feita, e eu já sei de várias histórias que isso aconteceram, principalmente no mercado automobilístico, de rabisco em guardanapo ganhar de ilustração. E o Midjourney é uma bazuca nessa direção, porque ele te joga imagens que, primeira vez você olha, lindas, que são encantadoras, que você fala, nossa, não acredito que eu criei isso aqui em alguns segundos. Então, o primeiro impacto ele é muito encantador. Só que depois você vai ver que as imagens elas não têm coerência, elas têm problemas, né? O que na inteligência artificial, nessa área específica, a gente chama de caos, né? Então você vê que as coisas não estão bem representadas ali, você vê, nossa, mas isso aqui não emenda ali, né? Você vê que é um erro na geração da imagem. Só que isso mexe muito. E aí eu acho que começa a entrar num fator que depois de um tempo eu passei isso, né? Esse negócio que é começar a empurrar ele, falar, não, eu não vou aceitar o que ele está me jogando, eu vou falar o que eu quero, não é isso que eu quero. Só que isso demanda uma consciência muito difícil. Né? Dentro do que você está falando, o que eu vejo, assim, com os exercícios que eu fiz, para mim, assim, né, no intuito de aprender um pouco mais, assim, a inteligência artificial nunca, nesse momento, né, pelo menos, ela nunca é a finalização do projeto. Sim. Ela pode estar no meio aqui, na geração de ideias. Pode ser inspiração. Pode ser no começo, inspiração. Sim. Tipo, né, geração de propostas, assim, para inspirar. Mim, no começo ela tá ótima. Agora, em cima daquilo que está sendo criado ali com ela, precisa ter um refinamento ali. Tanto estético, técnico, né? Quando eu falo técnico, produção, tem que ter a questão também, por exemplo, de viabilização, né, para o mercado. Eu quero chegar com você nessa parte mais da inovação, mas só para a gente fechar na parte da criatividade dentro do que você falou do repertório. O conceito aqui do Missão e Inovação, a gente dá dicas também para as pessoas. Então eu acho que isso que você falou do repertório é muito importante, porque a gente está sendo bombardeado com conteúdos visualmente muito atrativos. Agora, né, antes eram imagens, você vê que certas plataformas que antes eram imagens agora são vídeos, então assim, são feitos para encantar o visual.
Isso acaba encantando e direcionando o nosso repertório. É. Quais dicas você dá para as pessoas assim conseguirem ampliar um pouco o campo de visão dela, assim, como você falou, assim, de olhar várias coisas, né? Olhar, experimentar, assim, como que você acha que quem está assistindo esse programa aqui agora pode ampliar um pouco o horizonte, visão dela e ter uma experiência que vai aprimorar o repertório dele quando for criar algum projeto diferente? Sim. Eu vou falar até por mim, assim, tá? Eu também senti o impacto de tecnologia, smartphone, né? E já faz um tempo eu tenho me exercitado, assim, uso todas as tecnologias, né? Tipo, tenho contas em redes sociais, tal, assim, mas não uso muito, né? Uso, assim, tento usar o mínimo possível, assim. Por quê? O que eu percebi? Muito tempo olhando para a tela, você já não está olhando o que está acontecendo à tua volta, porque aquilo tem um estímulo visual, né, que ele realmente ele captura seu cérebro, assim, né, o que você está vendo ali nas redes sociais, tal, e aquele tempo que parece que é curtinho, muitas vezes acaba sendo um tempo muito longo que você fica ali. Então esse é um ponto, acho que hoje em dia seria uma dica para todo mundo, independente de ser área criativa ou não. Por quê? Em alguns momentos, assim, por exemplo, eu estava na praia, né, com a minha esposa nesse final de ano e eu fiz uma observação, né? Eu falei, tá um sol, um dia bonito, assim, sabe quando aquele mar assim com aquela cor maravilhosa, né? Realmente uma paisagem interessante, assim. E aí eu comecei a contar, assim, das pessoas que estavam em volta, assim, né? Tipo, todo mundo. Aí assim, eu contei 3 pessoas que não estavam olhando para o celular, assim. Uma estava, inclusive, com assim, colocou uma blusa na cabeça para cobrir, ficou um tempão lá embaixo com o celular, sei lá, gravando, tirando foto, tal, não sei o quê, com a cabeça coberta, e assim, na praia, né? E um monte de coisa acontecendo ali, né? Então, criar repertório, eu acho que é assim, a gente tem os nossos sentidos. Se você bloqueia qualquer um deles, então, assim, a memória é onde está o repertório, né, que a gente tem, né, da nossa vida. Se você anula, por exemplo, a tua visão, né, você está perdendo parte do repertório. Quando eu falo visão, poxa, se você está num lugar, né, seja um lugar, por exemplo, aberto, interno ou externo, você tem também cheiros diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas memórias de infância que se eu me concentro assim, eu sempre falo isso, eu sinto o cheiro, né, tipo do lugar, assim. Então, eu acho que as pessoas estão se privando desse tipo de experiência, sabe? Então, vai para a natureza, puxa, tem que levar, tem que fazer um selfie, não tem que fazer. Né? Se perde do momento, né? Acho que a gente está ficando mais longe dessa essência. Exatamente. De viver aquela realidade para mostrar alguma coisa, aquela preocupação o tempo todo, né? Fantástico o que você disse sobre os sentidos, né? A gente está perdendo o repertório por não perceber o ambiente, Sim. as pessoas, e que seriam provavelmente muitas informações para a gente utilizar. Às vezes uma ideia, um insight vem a partir de uma observação dessas, né? De um cheiro, de algo novo, alguém que está propondo alguma coisa ali que é diferente do que a gente costuma pensar e fazer. Então, não, com certeza. É um alerta legal para o pessoal. E mesmo porque o design ele é sensorial, né? Então, assim, se você não tem um repertório sensorial que vai criar um diferencial ali num projeto, seja produto, gráfico, de interiores, você não vai conseguir atingir a meta ali com aquele projeto, né? Outra dica, né, assim, porque eu também vou para academia, por exemplo, né? Agora que eu estou ouvindo, por exemplo, né, um podcast, tal, que eu levo o celular para o treino, mas assim, fiquei um bom tempo treinando, nem levar o celular. Era um tempo ali que eu tinha para mim e também assim, poxa, eu fico observando tudo que está acontecendo, aquele ambiente, né? Então assim, acaba sendo terapêutico, mas também é você que está criando repertório, né? Outra coisa que eu acho que a maioria já experimentou, você anda de carro ou transporte público, né? Assim, direto, é uma experiência que você tem na cidade, né?
Aí, de repente, você vai andar a pé, ou até de bicicleta, por exemplo, né? Sim. Pega a bike e vai dar um rolê. Você começa a ver um monte de coisa ali. Você fala, nunca nossa, eu não tinha percebeu. visto isso aqui. É novo? Não, não é novo. Né? Tava Tipo, você ali. passa todo dia ali. Então, assim, sei lá, se policiar em relação a, sabe, não ficar nessa bolha tecnológica, assim, que eu acho que faz mal, inclusive, para qualquer pessoa, Sim. né? Assim, na questão psicológica. Mas essa questão do repertório, a gente não sente o mundo à nossa volta. As pessoas estão distantes, mais individualistas, né? Então, essa coisa de conversar com pessoas, né? Tipo, eu só converso com gente da minha geração, né? Não sento para conversar, por exemplo, com um idoso ou até mesmo com uma criança, Sim. né? E coisas que a gente sabe que são importantes, por exemplo, em qualquer projeto. Se eu vou fazer um projeto de brinquedo, eu tive essa experiência uma vez. Eu tinha que fazer uma interação com criança e eu consegui uma escola, né? É difícil conseguir isso, mas eu consegui uma escolinha, tal, não sei o quê. Conheci a diretora e aí eu fiz uns exercícios, né, para interagir com as crianças. E aí eu fui como, tipo assim, eu falei, sei lá, eu vou entrar na sala e vou, né, tipo, a professora vai dar o espaço, eu vou ocupar o lugar dela ali por um tempo. E as crianças, né, pulavam na parede, nem aí pra mim, então não sei o quê. Até o momento que eu falei, não, eu preciso ser uma delas, para elas me darem atenção. Aí quando eu peguei um papel em branco, peguei um monte de canetinha, assim, então assim, eu deitei no chão e comecei a desenhar, todas vieram assim, tal, não sei o quê. Olha. Aí como a interação era, eu queria que elas fizessem um desenho, né, assim, interpretando algo que eu ia passar para elas. Aí depois dessa experiência do chão, todas fizeram, foi maravilhoso. Agora, eu tive que sair do meu lugar, entendeu? E tá no me universo colocar delas. a tal da empatia, né? Exato. Eu tive que deitar lá com elas, né, ficar na altura delas ali, e aí elas me notaram. Antes disso... Entendi. O Walt Disney fazia isso bem, né? Parece que ele se ajoelhava assim para ficar na altura. Ficar na altura dos olhos das crianças, e aí perguntavam para ele, por que você está ajoelhado aí? Aí ele falava, porque eu quero saber, né, qual é a perspectiva da criança olhando e como que ela vai perceber esse ambiente. Então, são exercícios legais, interessantes, sim, né? Sim. Que a gente pode fazer no dia a dia, se colocar no lugar do outro, né? Isso é o mais importante. Agora, de criar repertório, assim, por exemplo, observar tudo que está à nossa volta, eu acho que a gente tem que, assim, se policiar em relação, principalmente hoje, smartphone, né? Tipo, eu acho que ele rouba bastante, assim, essa percepção que a gente tem de tudo, né? E a gente acaba pensando tudo aquilo que a gente vê lá, né? Tipo, não só de notícias, né? A gente sabe que tem as verdadeiras e as falsas, Sim. mas aquilo tudo acaba sendo o nosso pensamento, né? E a gente sabe que aquilo está sendo ali conduzido com interesses, Claro. né, muitas vezes. Tal. Tudo é programado para prender a nossa atenção, então existe toda uma pesquisa e um pessoal muito dedicado para que realmente a gente passe muito mais tempo ali, vendo, né, todas as propagandas e todas as interações que essas ferramentas proporcionam. Então a gente tem que ter cuidado, ficar atento. É óbvio, como você disse, tudo mudou, a gente precisa usar essas tecnologias, mas o problema é que hoje elas fazem parte do nosso corpo, né? Virou um membro que, se a gente se afasta hoje do telefone, isso gera uma ansiedade. Então, a gente tem todas essas questões do vício, né? Pelas notificações, né? Pelas novidades, pelo encantamento, porque tudo é lindo, tudo é perfeito, as pessoas estão felizes. Existem poucos relatos da vida real como ela é, né? Sim. Mas falando em vida real e sobre o que é modismo e o que é, né, encantamento, voltando um pouco para o universo inovação e criatividade, a gente vê que hoje todas as empresas falam de inovação, todo mundo quer estar dentro da rodinha da inovação, virou um pouco de moda, né? As empresas falarem que tem departamentos de inovação ou prepararem um ambiente que na ideia deles é um ambiente inovador, mas na prática, o que você vê que a gente vive na realidade no Brasil? Você acredita mesmo que o Brasil está avançando para uma inovação real, projetos reais, a gente está avançando economicamente por meio da inovação? Como que você acha que está funcionando isso? O que é real e o que é fake no mundo da inovação? Com certeza tem muito fake.
Mas assim, ó, o que eu vejo, né, assim, a minha percepção, eu vejo que tem empresas, pessoas que realmente acreditam em inovação, na verdadeira inovação, e investem para ela acontecer, né? Mas tem um outro lado, como sempre teve, que usa a inovação como um nome legal, assim, para, né, criar uma narrativa, para um marketing interessante e tal, mas quando você vê na prática, não está acontecendo essa inovação. E, assim, qualquer empresa, instituição, você percebe isso claramente quando você vê que as pessoas que trabalham ali estão muito insatisfeitas, assim, tipo, tristes, não tem aquela coisa, não é um ambiente colaborativo, né? Que a gente sabe que a inovação, ela vem de um ambiente criativo também, né? Então, muitas vezes você percebe que não tem esse ambiente ali. Então, se fala em inovação, mas as pessoas elas não conversam, elas não interagem, um departamento não interage com o outro, não falam a mesma linguagem, né? Que é até um trabalho que a gente fazia, né? Com as empresas assim de inovação, né? Era fazer com que tivesse uma conversa, né? Que todos os setores colaborassem entre si e participassem da resolução dos problemas. Então eu acho que isso acaba assim afetando um pouco, né? Então, assim, com o tempo, né? Isso está ficando evidente no mercado, né? Empresas que estão realmente avançando, que investiram lá atrás, talvez tiveram que recuar, né? Empresas tradicionais tiveram que recuar para poder inovar, e hoje já ganharam esse tempo que recuaram porque realmente funciona. Fizeram certo, né? Assim, com todos os passos da inovação. E tem umas que estão apanhando bastante, tentando chegar lá. Fica tentando maquiar algumas etapas, algumas questões importantes para a inovação acontecer. Né? Então, acho que esse é o grande lance aí do que está acontecendo atualmente. E você acha que a tecnologia potencializa isso ou ela também inibe isso, como na parte do repertório? Porque hoje a gente fala de muitos produtos digitais. Então, hoje se desenvolve muito conteúdo digital e soluções, né, ferramentas que são, né, utilizadas em diversos dispositivos. E também tem muitas tecnologias que agilizam esse processo, né? Então, você lembra, o pessoal quando desenhava software lá atrás, né, desenhar software era um trabalho, né? Você deve ter visto um pouco sobre isso. E cada dia mais soluções são criadas de maneira mais fácil. Hoje, né, cansei de ver assim, um site que cria uma marca em 5 minutos, com inteligência artificial, né? Esse é outro rótulo do momento. Que hoje software já chamam, não existe mais software hoje. Qualquer software já rótulo de IA. E é o IA no final. É o IA. Mas, então assim, a gente viu que a tecnologia ela acaba limitando o repertório porque ela encanta muito e fecha muito as pessoas em um segmento, e aí ela só passa a ter o repertório naquilo que é mostrado para ela. Então agora, na inovação, como que você vê isso? Você acha que ela também fecha ou ela abre um pouco mais? Ela viabiliza mais do que a parte de... eu acho que viabiliza, né? Eu não sei se você está incluindo aí no que você falou, essas plataformas colaborativas. Também, eu acho que tem tecnologias de tudo, comunicação... Com certeza, eu acho que ajudou já em várias situações, projetos, e ajuda ainda, né? Eu acho que isso ajudou, por exemplo, inclusive uma empresa que está aqui no Brasil interagir no mesmo projeto, por exemplo, né, com parte da empresa que está na Europa, por exemplo, né? E eu já vivenciei isso, você também e tal, então, putz, ajuda pra caramba, assim, né? Agora, na questão do repertório, com certeza é uma ferramenta a mais a tecnologia, mas assim, falando de inovação, só a tecnologia a gente sabe que, né, não vai funcionar. Se não tiver a visão de inovação que a gente sabe que tem que ter, né, que é foco, por exemplo, nas pessoas. Quando eu falo pessoa, não é só usuário final de qualquer projeto, né? São as pessoas que estão envolvidas no projeto. A questão de visão de negócio, não adianta eu ter uma super ideia
e em termos de negócio ela não ser viável, né? Não ser sustentável, né? Ou seja, se não for bom, né? O projeto não for bom para uma parte que envolve, né? Ele vai travar em algum momento, então não serve. Então, ter uma visão estratégica de negócio e aí sim, com o apoio da tecnologia, você consegue realizar todos esses passos aí, né? Essa é a minha visão, assim, do que teria que ser, pelo menos. E a gente sabe que tem empresa que faz isso. Faz muito bem, inclusive. Muitas plataformas ajudam a conectar pessoas em trabalho colaborativos. Eu lembro, acho que uma das primeiras plataformas que eu vi que eu achei o máximo era a Kickstarter. Quando essa plataforma chegou, eu falei, nossa, é um viabilizador de ideias que antes seriam impossíveis, mas é o que você falou, a partir dali você conecta com as pessoas, né? Tipo, não é um meio, não é o fim. É isso? Isso. Você acha que usando... Exatamente. E fora que ela sempre abre, né, uma janela de oportunidade também. Tanto que se hoje tem universidades que estão focando a maior parte dos cursos, por exemplo, em EAD. E isso só é possível hoje por conta dessas plataformas, Sim. né? Assim, então, e aí a gente vê inovação acontecendo por conta também dessa oportunidade através da tecnologia, né? Eu mesmo, no período da pandemia ali, né, a Belas Artes, onde eu dou aula, ela migrou rapidamente, fez um trabalho muito rápido, assim, foi uma das pioneiras ali naquele momento de passar, treinou todos os professores com as plataformas lá, né, que a gente usa até hoje, inclusive, e rapidamente a gente estava dando aula online, assim, né, tipo, se fosse outra época, teria parado tudo, atrasado ali, né, tipo, todo o processo de formação de alunos, porque não teria como, né? Então, realmente, eu acho que a tecnologia ela é super importante na composição desse tripé aí, né? Tipo, pessoas, visão de negócio e tecnologia, mas não sozinha, né? É isso que eu entendo e vejo como prática de inovação, né? Sim. A gente tem visto um movimento interessante das universidades também para trazerem essas ideias, muitas estão servindo como incubadoras, estão apoiando muitos projetos, né, que se iniciam, às vezes startups que levam seus projetos, que se iniciam a partir do apoio das universidades, né, e a gente vê que é um movimento que se inicia bem interessante, que vai crescendo a cada ano. Você, como o grande mestre que é na sua área, com toda a experiência que você tem, o que você diria, né, para esses educadores? O que você acha que, de um modo geral, como eles poderiam se unir para realmente fomentar a inovação, apoiar novos projetos, apoiar os jovens empreendedores? Como que esses educadores poderiam evoluir nesse sentido, na sua visão? Olha, às vezes eu tenho umas ideias, algumas já dividi com o Stefano, elas até parecem muito loucas assim, mas assim, eu já tive visão de universidade, assim, por exemplo, com uma estrutura totalmente diferente, né? Uma parceria absoluta com o mercado, a ponto assim de ela ficar tanto, sei lá, a gente vê essa migração para online cada vez mais forte, né? Mas assim, pensando hoje, poderia acontecer full time na instituição física, no prédio lá, né? Tipo na sala de aula e tal, acontecendo palestras, aulas full time. E aí, vamos supor, eu quero estudar, né? Tipo, fazer um curso e tal. Aí eu vou comprar um pacote de palestras e aulas que são oferecidas para aquela formação, né? Tal. E quem está por trás dessas palestras são empresas ali financiando, bancando e tal. Isso, eu estou resumindo assim, né? Tipo, a gente já conversou inclusive com mais detalhes sobre isso. Mas isso seria muito legal assim para a velocidade das coisas acontecerem, seria mais dinâmico e assim, seria bom tanto para a instituição de ensino como também para as empresas observarem, né? Tipo, futuros profissionais, novos talentos, tal. A gente sempre praticou, né? Você participou de vários na Belas Artes lá de projeto de parceria. Eu ainda defendo. Hoje está um pouco mais difícil trabalhar por vários motivos com parceria, né? Mas até recentemente eu ainda fiz
né, projeto assim, parceria, em caráter de laboratório, e o resultado sempre é muito legal, muito satisfatório assim para todo mundo, né? Mas acaba sendo um modelo muito enxuto, assim, né, muito pequeno para criar um resultado assim, super legal, assim, de diferenciação, de engajamento assim, de alunos com as necessidades do mercado, né? Então, mas eu vejo assim que seria um modelo assim bem diferente, Legal. né? Como um hub de inovação assim, sabe, full time, mas a pessoa consegue assim comprar ali o curso, né? As aulas, palestras, aí ela tem que cumprir com a pontuação, enfim, né? Que é bem legal porque ela tem liberdade, né? Porque ela pode escolher os interesses que realmente fazem sentido para ela. E hoje é tudo muito engessado, né? Sim, assim, as pessoas não têm tanta opção de escolher os assuntos que realmente têm a ver com o trabalho, com a rotina ou com o futuro, né? Que ela está prospectando. Então, bem legal. Então, assim, eu até acho, né, que hoje já deve ter algo semelhante em algum lugar aí, né? Porque uma pessoa que para observar o mundo, né, e as economias, dificilmente ela não vai chegar a algum modelo próximo a isso, ou até melhor. Sim. Né? Mas eu vejo que não dá para ficar nesse modelo tradicional. Com essa velocidade que o mundo avança, não dá para ficar no mesmo lugar, né? O que você comenta, na essência, é a maior proximidade do mundo acadêmico com o mundo empresarial, para o acadêmico estar mais atualizado e mais no giro e mais prático do que focar numa direção mais teórica. Sim, e ir para uma coisa mais dentro do que é aplicado na realidade hoje. É isso, né? Sim, tipo, sim. Na essência. Assim, em essência, eu vejo que seria um formato onde talvez projetos de graduação pudessem ser realmente com investimento de empresas serem levados adiante. Projetos pilotos. Entendeu? De virar ali, tipo, um projeto assim com um caráter de potencial de inovação para algum setor, por exemplo, né? Sim. E aí, sendo bom, por que não? Uma empresa não se interessaria em financiar, né? Legal. Investir. Tá aí a ideia, pessoal. Fiquem de olho, chamem o Sandro Ferraz para conversar, porque ele já tem, tudo bolado aí. E o Stefano e a Helena também. É isso aí. Poxa, que legal, hein? Quantos insights. Bom, agora para a gente ir para a parte final desse podcast maravilhoso, que a gente podia ficar aqui 3 dias falando. Bom, foi com você que eu aprendi o negócio, falar de tendências, cool hunting, futurismo. Então, quando eu vi isso pela primeira vez, futurismo, eu achei que era a pessoa que jogava carta só e tudo mais. Né? Eu achava também. Que tem esse parte. Tem essa parte, né? Mais pro lado místico, mas o futurólogo é alguém que não é dessa linha, mas é a pessoa que vê o que pode acontecer baseado no repertório. Né? Então, a pessoa que vê 1, 2 e muito provavelmente estaremos aqui. Então, a parte, né, quem trabalha com design trabalha com muito. Uma das matérias-primas é a análise de tendência, que a gente também tem o nome de cool hunting, né, sabendo o que vai ser legal ali no futuro, o que vai ser, né, o que vai bombar na frente. Então, assim, se a gente tem essa questão que a gente falou da criatividade sendo encantada por device, a parte da inovação hoje, né, sendo um meio que a gente se conecta, né, eu acho que acaba sendo até mais facilitado hoje. E o que você vê num futuro, vamos dizer num futuro próximo, tá? Porque a mudança está muito, muito grande nos últimos anos, mas no futuro próximo, o que você vê de oportunidades, de problemas nesses dois universos, da criatividade e da inovação? Você está vendo uma coisa boa, você está vendo uma coisa ruim? Você falou 2 palavras aí que eu vou tentar explicar o meu pensamento nessas 2 palavras. Você falou tendência e futurologia, né? Que na área do design, não só na área do design, sempre foi não só uma área de estudo, mas quase que uma obrigação, né? Porque o design ele projeta, né? Tipo, só que esse tempo de projeto na área automotiva, por exemplo, hoje reduziu pra caramba por conta da tecnologia, né? Mas sempre foi
algo para o futuro. Agora, o que a gente pensava em futuro, sei lá, anos atrás, décadas atrás, aí, hoje é tendência. Né? Então, se a gente fosse falar em tendência, por exemplo, inteligência artificial, não é algo mais que a gente vai falar, é o futuro, não, tendência. Né? O futuro hoje, eu acho que é a gente tentar prever como que o ser humano vai interagir com tudo isso, com esse mundo, por exemplo, né? de robôs, inteligência em tudo, levando em conta que a gente tem, né, as gerações, algumas gerações são mais abertas, por exemplo, a essas tecnologias, as gerações mais velhas nem tanto. Né? Então, eu acho que trabalhar a futurologia está mais em comportamento, entender como vai ser essa interação, né? Porque tudo aquilo que a gente previa, sei lá, fazer o automóvel do futuro, está aí já. É tendência, não é mais futurologia, né? Entre outras coisas. Né? Então, assistente, né? Daqui a pouco a Alexa, tipo, peça de museu, né? Vai ter realmente uma Alexa andando pela casa, assim, né? Mas é uma tendência, né? Porque elas já são muito... Não é nem previsível, já é uma coisa latente, né? Do nosso tempo aqui, né? Já está aí. Mesmo a pessoa não usando, ela sabe que... Né? E ela pode não usar na casa dela, mas no trabalho ela já interage, por exemplo, com a inteligência artificial, né? Sim. Então, eu acho que tem essas duas questões. Aí mudou um pouco esse aspecto, né? Você acha que está cada vez mais difícil prever esse futuro na inovação? Você acha que é difícil prever o que vai acontecer? Olha, eu acho que algumas coisas dá para a gente prever, sim, né? E realmente trabalhar. Está um pouco mais difícil se a gente levar em conta, por exemplo, né? Assim, quem que pensaria, por exemplo, que após uma pandemia a gente teria guerras, né? Tipo, num pensamento lógico, é assim, poxa, né? Agora a humanidade precisa de um respiro, de um tempo, vamos colocar as coisas em ordem, e não essa bagunça toda, que mexe com tudo, né? Então, são detalhes inesperados que a gente tem na nossa vida, por exemplo, que nós não provocamos. Sim. Não são detalhes acessíveis, assim, não, eu não vou participar disso, então eu vou seguir meu rumo aqui. Não dá para controlar tudo. Isso né? é muito difícil. Então, trabalhar com essa previsão de futuro, com essas questões, né, tipo geopolíticas, econômicas, acaba sendo mais complicado, né? Sim. E agora, trabalhar com tendência, por exemplo, em design, você olhar o que tem, até assim, para onde está apontando algumas tecnologias, até assim, comportamento de pessoas, grupos, tal, e aí você inserir num projeto, ok, né? Mas acho que é um trabalho, não que não seja possível você prever coisas assim, vamos fazer um projeto para daqui 20 anos. Eu acho que é possível, sim, né? Mas com certeza, quando chegar lá na frente, vai ter uma série de ajustes, assim, né? Então, eu acho que ficaria mais no campo de estudos, assim, né? Não dá para fazer, pelo menos a minha visão hoje, né? Não daria para ser algo muito certo, assim, sabe? Tipo, bater o martelo e falar assim, não, vai ser isso que vai acontecer daqui 20 anos, assim, né? Eu acho muito difícil, por conta desses fatores aí. Né? Legal. Muito bom. Muito bom, a gente está muito feliz de ter você aqui. Primeiro por conta de toda a história que você tem, primeiro com o Stefano, depois a oportunidade que eu tive também de participar dos seus projetos, junto com você, iniciando os nossos projetos. E hoje a gente está aqui na Sociedade Brasileira de Inovação e a gente tem um carinho imenso e admiração sempre por você. Então, assim, nossa gratidão, porque sempre você traz muito conhecimento e realmente os insights são... Dá para ficar aqui, como ele falou, o dia inteiro, né? Rende. Daria. Rende. A gente agradece de coração, Sandro, realmente. Eu que agradeço o convite. Primeiro, é o primeiro podcast, né? Tipo, tem muito pra gente conversar. Eu tava suando frio aqui. Mas foi um prazer, assim. Espero, como eu falei, voltar muitas agora vezes. Com outros temas. Sim. Né? Inclusive, a gente e talvez participando com outras pessoas também. Sim.
A Amanda é a esposa do Sandro, ela também tem uma grande experiência aí como educadora e eu quero ouvir um pouco da opinião dela também sobre tudo isso. Não, ela tem muita bagagem. Sim. Ela não tem muita idade, mas ela tem muita visão assim daquilo que acontece. Uma visão crítica, uma visão ampla. E a gente conversa muito, troca insights criativos. Eu uso em aula, ela usa também, ela cria assim umas dinâmicas de aula assim, né? Ela é professora de inglês. E muitas vezes ela me mostra projetos assim, eu falo, meu, que legal, assim, projetos super criativos, assim, sabe, para trabalhar de forma sensorial, né? Ela vai vir para cá, Mas é isso aí, Sandro Ferraz, muito obrigado. Olha, foi muito legal ter você nesse episódio, porque você tem uma jornada muito grande na criatividade e inovação, então vem lá de trás, então acho, e você, como você trabalha com sempre com a visão de futuro, né? Então acho que você que viu lá de trás como isso tudo evoluiu, tem uma visão grande de para onde as coisas podem ir. Então acho que você trouxe insights muito interessantes que vão quem está assistindo esse episódio vai poder compartilhar, assim como a gente aprende, né? Com você todos esses anos. Então obrigado por essa participação super especial aqui com a gente. Mais uma vez, eu que agradeço. Mesmo. Até a próxima, já você está de volta. Missão Inovação é um podcast da Sociedade Brasileira de Inovação. Então, para você que quer saber mais e obter muito conhecimento, conhecer ferramentas, saber sobre os eventos que a gente propõe aí em vários lugares pelo Brasil, acesse o site sbinovação.com.br. Então, até mais. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.